Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui em Uberlândia. Eu disse para muitas pessoas, menti o evento inteiro falando que era a minha primeira vez. Eu esqueci que eu já estive aqui uma vez em fevereiro de 2020 na UFO, né, dando uma palestra sobre marxismo cultural. Vocês imaginam? Saí vivo. Não, foi muito bom. Eu exorcizei um pedaço daquele lugar. Pois é. Alguém me disse, não, eu estive aqui com você. Eu falei, rapaz, não é possível. Eu vim aqui e não lembro. Mas é que a gente roda muito Brasil e fica difícil, às vezes, lembrar de todos os lugares. Mas agradeço demais a presença de estar aqui de novo. É que aquela vez que eu vi aqui foi muito rápido. Dessa vez com um pouco mais de tempo. A gente chegou na sexta-feira na hora do almoço. Vamos embora amanhã, na hora do almoço também. E é um prazer estar sempre aqui em Minas. Eu gosto demais desse estado, que carrega uma certa inocência, que eu sou muito apaixonado pelo sotaque do mineiro, né? Porque Minas Gerais é considerada o relicário do Brasil, né? E outro dia eu levava uma conversa em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que é um lugar super seguro, tranquilo, na Baixada Fluminense, e eu conversava com as pessoas de lá, e uma pessoa disse, eu acho que eu jamais poderia ser assaltado por um mineiro. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou a maior verdade que eu já ouvi da minha vida. Ele disse, você imagina um mineiro chegando roubando você e fala assim, ô senhor, passa a carteira aí, ué. Eu falo pra ele, vamos tomar um cafezinho, eu vou marcar, pode tomar um café, depois você me rouba. Eu não consigo, o mineiro não é linguagem de assalto, né? Linguagem de contar pra comer, pra ter papo, rezar. Né? Agora no Rio de Janeiro, não, você tá lá, passa a carteira, rapaz! É na hora, né? Perdeu, meu irmão? Pô, é óbvio, é linguagem, né? Mas esse sotaque da inocência é gostoso de ouvir, né? Muito feliz de estar aqui e poder ouvir o sotaque mineiro. Bom, eu gostei muito do comentário que a Gabriela fez sobre a questão do veganismo. Isso está muito sério, porque eu vi uma notícia hoje na Fox News, que saiu de uma mãe já vou me lembrar aqui a cidade, o condado, que foi presa e condenada na justiça porque ela, pela sua ideologia vegana, alimentou o seu filho com comida crua, vegetal e fruta, e o filho morreu de fome. Então, ao ponto de que a ideologia pode chegar a matar, assim, não só eu falo de regimes da questão estatal, mas matar mesmo no âmbito que seria mais seguro para uma criança, que é a sua família, né? E isso aconteceu inclusive agora, quando a gente viu aquele caso da menina de 11 anos que engravidou, do seu meio-irmão, vamos dizer assim, de 13, filho do seu padrasto, e que estava grávida da menina de 7 meses, era uma menina, né, a gente chama Joana, né, em homenagem a Joana Dark, ficou o nome comumente atribuído a ela. E ela, aquela criança de 7 meses foi morta por causa de uma série de mentiras que foram espalhadas. A mentira de que o aborto no Brasil é legal, em certas ocasiões, enquanto não é. Infelizmente, algumas pessoas da direita, por desconhecer ou por hábito, acabam dizendo que o aborto é legal em caso de gravidez decorrente de estupro. E não é. O que existe previsto no Código Penal 128, se não me falha a memória, é uma excludente de punibilidade. Ou seja, o crime existe, mas o juiz pode autorizar a não punição pelo crime. Porque no Brasil o aborto é sempre crime. Por quê? Porque o Código Civil fala que a nossa personalidade jurídica começa no nascimento com vida e a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. E isso decorre da Constituição, do artigo 5º, que diz que todas as pessoas são iguais em natureza e todas têm, direito à vida, à propriedade, à segurança e etc. e tal. Né? E isso decorre do fato da nossa Constituição, apesar de ter sido feito por militantes de esquerda que voltaram depois da anistia, mas decorre ainda dessa inércia do cristianismo ibérico que foi aqui inoculado, graças a Deus, no Brasil. Mas essa menina morreu, né, foi assassinada com 7 meses de idade, 7 meses na barriga da mãe, por causa de mentiras que foram espalhadas pela mídia. Do tipo que ela tinha sido estuprada, do tipo que alguns dizem que existe a tal da tese do estupro mútuo, porque eu não sei como é que isso pode acontecer, mas existe uma tese da doutrina jurídica que alega isso: quando há uma relação sexual entre menores, ela é considerada estupro mútuo, o que é um absurdo.
e isso justificaria então o aborto. Nós tratamos isso no Brasil Sem Medo, no último programa do Conexão KGB, que acontece terça-feira, 8 horas da noite, ao vivo. E o Silvio explicou muito bem isso. Existem hoje, no Brasil, em média por ano, 17 mil gravidezes entre 10 e 14 anos. A gente não sabe se são de estupro ou de menores com menores, mas, em tese, você poderia, então, considerar que 17 mil crianças teriam que ser abortadas todos os anos, se a tese do Intercept estiver correta. Omitiram a idade do menino na mídia, omitiram a norma técnica do Ministério da Saúde que diz que mesmo nos casos previstos em lei, com excludente de punibilidade, o aborto pode ser feito no máximo até 20 semanas. Omitiram isso. Omitiram uma série de coisas. Por causa da mentira, uma criança foi morta, porque a mãe, no princípio, estava... a mãe da menina, a avó da criança morta, e a mãe grávida, as duas estavam decididas a manter a criança. Eu sei que eu já faço parte há quase 15 anos do movimento Pró-Vida, e assim, nós temos uma rede enorme de trabalho, e tinham pessoas nossas lá trabalhando há bom tempo já com aquela família. E eles estavam dispostos a ficar com, manter o bebê e doar para adoção. Mas por causa da influência da mídia e da advogada feminista da família, que muito provavelmente vazou as informações do processo, queimando aquela juíza, a doutora Zimmer, né? Joana Zimmer, eles mudaram de ideia. Então, por uma mentira, por uma loucura, a criança morreu. Isso porque houve o abuso da liberdade. Vejam, existe essa frase muito boa, está posta aqui, com toda a razão do Thomas Jefferson, de que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Significa o quê? Que a liberdade ela tem um custo. E que a gente tem que vigiar. Mas nós vamos vigiar o quê? A liberdade? Não. Nós temos que vigiar aquilo que propicia a liberdade. Porque a liberdade nunca pode ser, a gente estava falando do Olavo aqui, vou continuar falando, a liberdade nunca pode ser entendida e defendida como um conceito. Não existe a liberdade. O que existe são liberdades. Liberdade pode ser um ideal, etc. e tal, mas o que existe no plano político objetivo da realidade são liberdades natural. Porque liberdade é uma relação de proporção de poder. Por exemplo, quem tem mais poder? Nós ou as redes sociais, no campo da liberdade de expressão? A rede social, certo? Eu falo alguma coisa, eles não gostam, eu falar assim, sei lá, eu jamais casaria com uma bicha. Se eu falo isso, assim, fora pagar o meu perfil, eu estou preso na manhã seguinte. Eles podem tolher a minha liberdade. O que significa tolher a minha liberdade? Tolher o meu meio de expressão. Ou seja, acabar com o meio que eu tenho para exprimir certa liberdade de expressão, para falar. Ou seja, a proporção de poder é diferente. A liberdade é uma proporção de poder. Quanto mais poder você tem, mais liberdade você tem. Só que isso sempre em relação ao outro. Por isso que até é correta aquela frase: a minha liberdade termina quando a do outro começa. É mais ou menos isso. Isso prova que a liberdade está fundamentada na relação, e não como um conceito abstrato. Por exemplo, dentro da casa, quem tem mais liberdade? A criança ou os pais? Obviamente que os pais são. Porque eles têm mais poder, não só físico, como intelectual, financeiro, moral, espiritual, etc. Então eles podem mais. A criança tem menos liberdade. À medida em que ela se desenvolve e ganha mais poder físico, intelectual, social, econômico, ela vai ganhando mais liberdades. Certo? Então a liberdade é uma relação de proporção de poder. Então quando a gente fala da defesa da liberdade, a gente está falando de defesa de relações. E principalmente daquilo que vem muito antes de tudo isso. Por exemplo, por que os Estados Unidos é considerado, como diz o hino deles, é a verdade, a nação dos livres? O hino deles termina dizendo assim: the land of the free, né? A terra dos livres. Ela não fala a terra da liberdade. Não fala the land of the freedom.
mas é a terra da liberdade, dos livres. Por quê? Porque aquela liberdade, que alguns até podem considerar excessiva, nos Estados Unidos, que tipo, lá tem, sei lá, templo do capeta, né? Tem ali, o templo do Satanás. Eles têm lá uma igreja do diabo, oficial, eles têm poder de opinar dentro das questões religiosas. Em alguns lugares, aconteceu, se não me lembro, foi no Arkansas, eles têm aquelas orações antes das sessões legislativas. A igreja do diabo lá entrou com um pedido judicial para poder também participar das orações. Então foi lá, os pastores fizeram as orações antes da sessão legislativa, foram lá os capeta com capuz lá e fizeram a invocação do demônio lá. Por causa da liberdade. Agora, faz sentido isso? Quando eu comecei a ver essas coisas, eu falei, há alguma coisa de errado com a liberdade. Não pode ser a defesa da liberdade pela liberdade em si. A liberdade nunca deve ser o princípio que nós devemos defender. Por quê? A liberdade, se ela for buscada unicamente como um ideal a ser defendido, ela vai acabar no seu oposto, que é a tirania. Óbvio que eu não sou inteligente demais para pensar nisso, né? Eu tirei isso dessa pequena obra aqui, que se vocês nunca leram na vida, façam um favor à vossa alma. Leiam isso, chama-se República de Platão. Está tipo uns 2.500 anos publicado, não tem direito autoral, vocês podem comprar e ler, tranquilo, aliás, minha livraria está em promoção. Tem lá, vocês podem comprar diversas versões. Essa versão que eu estou da Martim Claret até uma tradução razoável. E o velho Platão, no livro 8º aqui, ele fala exatamente isso. Ele diz o seguinte: a ambição da liberdade e a negligência de todo o resto é que faz mudar a democracia e abre caminho para a tirania. Por quê? Aí você tem que voltar. Isso aqui é o começo do... Você abre para mim, por gentileza? É o começo do fechamento do raciocínio do Platão. E qual que é o raciocínio dele? É muito simples. Quando você lê o que o Platão está falando, ele explica assim. Vou botar no chão. O Platão explica assim, que a democracia surge geralmente da oligarquia e que é muito mais provável que surja a tirania da democracia do que qualquer outro regime. Por quê? O que é a oligarquia? São grandes grupos que mais ou menos dividem o poder. Então é difícil que um deles prevaleça, porque eles sempre vão brigar, eles têm forças mais ou menos equivalentes, né? Então eles têm mais ou menos uma proporção de poder. Portanto, entre eles existe uma certa liberdade, entre o povo não. Porém, no processo democrático, em que praticamente todos têm voz, ou pelo menos em tese têm, nós temos a liberdade para fazer o que nós na lei, para fazer o que a gente quer. O Platão diz que começa a surgir um problema, diz ele aqui, que por essa liberdade que começa a existir na população, acontece que os jovens têm, por não terem uma formação sólida, Platão acreditava que alguém que era seu aluno somente ia ter uma formação sólida com 40 anos. Então, assim, para ele, acima, abaixo de 40, ele é virgão. Não presta para nada. Aliás, vale um parênteses rápido aqui. Eu gosto de contar essa história porque ela é importante. Eu não gosto de jovem. Quando era criança, eu sempre fui amigo de gente grisalha. Minha avó dizia que juventude é uma doença que o tempo cura. Então, sabe que a única razão, se vocês forem ler nas Escrituras, para saber que o povo de Israel se dividiu entre 10 nações do norte e duas tribos do sul, foi por causa de uma cagada de um grupo de jovens. Vocês sabiam disso? E nunca mais se juntaram. Porque eles estavam bem felizes lá, foi o reinado de Saul, Davi, e veio Salomão foi embora, meteu uma carga de imposto horrível. E aí veio acho que Jeroboão, não me falha a memória, Jeroboão, né? Filho de Salomão, isso mesmo. E aí o Jeroboão falou assim: o que eu vou fazer agora, né? Eu vou tirar os impostos do povo para que ele usou para construir o templo, ou eu continuo mantendo os impostos do meu pai?
Aí ele foi lá, consultou os anciãos, os cabeça branca. E os anciãos falaram: rapaz, o povo está sofrendo, tira o imposto. Aí ele sentiu meio assim e falou: bom, eu vou ouvir os jovens de Harvard, lá que fizeram o FGV, estudaram lá com o pessoal do Partido Novo, o pessoal do sapatênis, aquele pessoal que economiza verba de gabinete, enquanto a esquerda está gastando tudo para destruir a direita, os caras estão lá economizando no café. Bom, aí eu fui consultar o pessoal do Partido Novo. Aí o pessoal do Partido Novo falou assim: veja só. Falando assim: vamos, ô Jeromão, se você manter o imposto ou abaixar, você vai perder a autoridade. Governante bom é governante duro com o povo. Então ele falou: é isso aí que eu queria ouvir. Então ele disse: se o braço do meu pai era pesado, meu mindinho vai ser mais pesado que o braço dele. Ele aumenta o imposto, racha o povo. Acabou, para sempre, até hoje. Nunca mais os judeus se juntaram por causa disso. Por causa do imposto e ouvir jovem. Então quando eu vejo jovens do Partido Novo falando sobre imposto, eu me escondo numa toca. Isso deu errado. E o Platão fala que o início da tirania na democracia começa com o jovem. Porque jovem é uma merda. Jovem serve para ficar quieto, aprender e crescer. O Nelson Gonçalves dizia: qual o conselho, né, Nelson Rodrigues? Qual o conselho você dá para a juventude? Cresça. É só isso. Pronto. Né? Eu lembro da minha infância, era tão bom. Quando você ia na casa da minha avó, o almoço, o jantar, tudo tinha os jovens que na sala, fechava. Os adultos ficavam numa sala e fechavam os jovens numa outra. Que era para não conviver, que não é gente. Tem que ser assim. Vocês vão ver o problema. O Platão diz assim: vejam só, como ele é um grande mestre. Ele fala assim: os jovens têm muitos desejos. Só que quando você entra nesse ambiente um pouco mais de liberdade, eles começam a perder o equilíbrio entre os desejos. E os desejos começam a ir para um lado, a ir para o outro, e eles ficam inconstantes. O jovem é inconstante. Ele vai com qualquer vento. Se nós adultos acabamos balançando, imagine nós jovens. Não é? Sempre impressionados pelos grupos, como bem lembrou a Karen. Né? A pressão dos grupos. Então ele diz que acontece que outros desejos começam a ser criados secretamente, diz Platão, por falta de capacidade, olha só, de educar por parte dos pais. Tudo começa com um problema de educação e um erro dos pais. E essa é a história do Brasil dos últimos 50 anos. Os pais delegaram ao Estado o direito e o dever de educar os seus filhos. Enquanto que a boa, velha e eterna verdade católica diz: a marca do católico são 3: a defesa da vida, a defesa do matrimônio entre homem e mulher, e o direito e a obrigação dos pais de educarem seus filhos. Esta deve ser a nossa marca. E quando nós perdemos isto, acabou. Por que eles perseguem tanto as igrejas e o homeschooling, por exemplo? Porque as escolas já eram, praticamente. Porque o homeschooling é um lugar onde, dentro do seio da família, toda a tradição, o amor, a paz, aquilo que depois o Platão vai explicar melhor, né? Aquilo que coroa a alma do jovem, seja transmitido, acontece tudo ali. Porque o quê? Você acha que quem que vai fazer o melhor para você numa BNCC? O seu pai ou o Renan Calheiros? Gente, o Renan Calheiros, ou o Randolph, o marido Rosário, ou mesmo os deputados que estão na Câmara Federal. Mesmo o Júnior Amaral, que é um cara excelente, bem intencionado, não tem como lá em cima saber a necessidade de cada família. Então é preciso que isso seja direcionado de volta às famílias. Então ele diz: o problema começa na educação em casa, com a falta de capacidade de educar por parte dos pais. A educação começa a ficar deficiente.
Porque no milagre econômico militar aqui no Brasil, os pais se botaram a trabalhar, deixaram o filho de lado, ganharam muito dinheiro e deixaram a cultura de lado, deixaram tudo de lado. Cultura era coisa assim de bicho grilo, artista, e no fim esse cara está moldando a cabeça dos filhos. Os pais esqueceram absolutamente isso, achavam, como bem disse a cara, você bota lá que meu pai me colocou no colégio dos Marcelinos, do Marista. Eu estudei minha vida inteira no setor Marista, eu terminei inclusive estudando na PUC. Vai dar tudo certo. Gente, eu terminei trotskista, comunista, trotskista, dentro do sistema marista. E ainda não era o pior. Começa com a educação. Aí ele diz o seguinte: a educação é deficiente, os desejos começam a ser confundidos, outros começam a ser criados secretamente e tal. E aí ele diz: estes desejos começam então a serem arrastados por companhias, por amizades, vão se unindo e gerando uma multidão, até que essa confusão de desejos, diz ele, se apoderam da acrópole da alma do jovem. Olha que imagem. O que é a acrópole? Era o centro mais importante da cidade grega, onde se discutiam as ideias, ou seja, da nossa alma, do topo da nossa alma. Então esses desejos se acumulam e tomam conta da acrópole da alma do homem. E aí diz ele, por que aconteceu isso? Porque os jovens não tinham ciência, quer dizer aqui no sentido de conhecimento, não tinham hábitos nobres, não tinham princípios verdadeiros. Daí ele diz que são os melhores sentinelas e guardiões da razão dos homens amados pelos deuses, ou seja, dos homens favorecidos. É aí que nós esquecemos. Eu tenho, por exemplo, um caso da minha família, que a minha tia, muito amada, querida, salve, salve, decidiu o contrário do que outra pessoa da família tinha decidido e falou o seguinte: não, eu não vou incutir valores, religião, política, etc. para os meus filhos. Eu vou deixar para eles escolherem, né? Cabeça deles, ideia deles, tudo bem. O que aconteceu? Bom, não preciso dizer. Cabelo azul, sem raspar, todo o pacote. E é engraçado que eles compram uma pauta LGBT, eles já compram a pauta LGBT, animal desarmamentista, desencarceradora, antirracialista, tudo, vem um pacote inteiro, né? São estatistas. E aí ele diz: e aparecem então que surgem doutrinas e princípios mentirosos e presunçosos, e vão se apoderando do que era antes o lugar do bem, né, da cabeça do jovem. Ou seja, o jovem vai se tornando confuso, principalmente nos seus desejos, e vai perdendo aquilo que é essencial, aquilo que, vamos dizer, é a âncora da alma, como diz o sentinela, que segura, que guarda. É bem aquilo que a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, entendeu? E jamais se desviará dele. É mais ou menos isso aqui. Aí ele diz: e depois de ter esvaziado e purificado a alma do jovem, purificado aqui não é no sentido de tornar puro e bom, purificado é no sentido de limpar, né? Esvaziado e limpado a alma do jovem, por elas possuído, por essas ideias, esses desejos, eles trazem também a companhia de um numeroso coro, a insolência, a anarquia, a prodigalidade, ou seja, esbanjar os bens, não ter cuidado com os bens, a desfaçatez, todos resplandecentes de cabeças coroadas, ou seja, todo jovem se acha um rei. Está descrevendo o mundo de hoje. Fazem o seu elogio, eles fazem o elogio a si próprio, chamando-se de nomes bonitos. Está aí lá aquela gorda lá, aquela Thaís Carla. Aí, vocês já viram aquela menina, aquela militância gorda? Ela é imensa, tal, toda feia. Aí ela posa lá e diz: esse corpo está bonito. Fala, bicho, não é bonito. Desculpa aí pro Brás, ó. Desculpa o Brás ali, mano. Aí ontem à noite foi diferente.
Aí diz, os jovens chamam a insolência de boa educação. Chamam a insolência de boa educação, chamam a anarquia de liberdade, chamam o esbanjamento de generosidade, a desfaçatez, a cara de pau, né? De coragem, porque o Arthur, mamãe falei, é isso. Ele é um cara de pau, mas quando chega no vamos dele, desmonta. Eu processei 2 vezes, venci as 2. Né? Ele me acusou de um monte de besteira, eu processei na primeira, como é que se diz, audiência lá de conciliação lá, ele me implorou de mão junta lá e jurou, disse que não quer mencionar o meu nome, mas você viu, mamãe calei, né? Não quer falar. Aí, como continua? Depois de um tempo, o jovem passará a satisfazer cada desejo da sua alma, que lhe calhar, que lhe aparecer. Uma vez ele se embriaga, ouvindo tocar a flauta, né? Ou seja, no baile funk, né? Baile funk da época dele ali. Outras bebendo água e emagrecendo. Então ele oscila. Ele cuida um pouco da saúde, mas ele desrega. Às vezes ele faz até ginástica, mas depois ele se entrega à ociosidade sem querer saber de nada. Ora ele parece dedicar-se à filosofia. Muitas vezes entra na política, salta para a tribuna, diz e faz o que ele fizer um acordo. Depois ele investe os militares, vai para um lado, vai para os negociantes, volta-se para aí, vem para cá. Na vida dele não há ordem, não há necessidade. E considera que uma vida destas é doce, livre e bem-aventurada, e segue aí para sempre. E a coisa vai degringolando, diz ele, até que chega o ponto, aqui, que eu queria chegar do professor, quando ele fala aqui. Assim, até que chega o ponto em que o jovem começa a crescer e ele toma posições de poderes. E então, em vez de governador, ele começa a agir como governado, fazendo-se de vítima. Depois, isso começa a influenciar a cultura. E ele habitua o filho a temer os pais e os pais a temerem os filhos. Depois, a não ter respeitos pelos pais, porque ele quer ser livre. O livre equipara seu escravo, o escravo equipara seu livre. Há ainda outros inconvenientes no estado, assim dizer. O professor teme e elogia demais os seus alunos. E eles têm eles têm os mestres em pouca consideração. O professor é pequena figura e teme os alunos. No conjunto, os jovens acabam imitando os mais velhos. Mas eles não têm autoridade para isso. No fim, o resultado de todos esses males acumulados, bem compreendes como dá em tornar a alma dos cidadãos tão melindrosos, ou seja, tão chatos, cheios de desejos, que se alguém impõe um mínimo de submissão, um mínimo de obrigação, um mínimo de dever, eles se agastam, exasperados, e não suportam. Acabam por não se importar nada com as leis, ou não escritas, e como sabes, a fim de que de modo algum tenham quem seja o Senhor deles. E aí o que acontece? Você começa a criar um estado caótico, em que as pessoas querem se submeter apenas aos seus desejos, que é o que nós estamos vendo. Essa cultura do mimimi é isso aqui. Pessoas que, no fim, são tão fracas, tão desordenadas, que elas clamam por uma ordem de si. Essa ordem natural seria Deus. Só que nesse caso, vai ser um tirano. Por isso que elas têm uma espécie de síndrome de Estocolmo com essas ditaduras. Elas admiram essas ditaduras, porque de algum modo aquilo lhes parece uma coisa ordeira, só que externa. O problema é a ordem interna. E por que a desordem interna? Porque eles foram esvaziados, mal educados, etc. e tal. Mas porque nós abandonamos a cabeça e a alma dos jovens.
eles não têm valores nobres, eles não têm boas sentinelas da razão, eles não têm uma boa formação, e os pais abandonaram tudo isso. Isso desemboca na tirania, primeiro numa espécie de anarquia, num caos social, e depois isso desemboca numa anarquia. Essa é a leitura dele, 2.500 anos atrás. Que é o que está acontecendo no Brasil. Por que os Estados Unidos é a terra do homem livre? Por que a liberdade foi possível nos Estados Unidos como ela é? Eu não expliquei ainda. Porque antes de tudo isso, eles eram uma nação muito cristã. Apesar das suas vertentes protestantes, com as quais eu tenho as grandes diferenças, porém eles tinham uma base sólida, um acordo social muito bonito. Eles viveram um certo tempo até sem conflitos. Depois da guerra, eles consagram aqueles acordos que já tinham mais ou menos ali feitos. E a liberdade vem para coroar uma sociedade de algum modo virtuosa. Mas ela não pode ser o princípio. Não pode ser a nossa ambição maior. Então, o preço da liberdade é a eterna vigilância do que sustenta a liberdade, que é justamente a nossa fé, que é justamente a nossa família, o matrimônio entre um homem e uma mulher do sexo biológico dos seus respectivos sexos, monogâmico, a defesa da vida da concepção a seu fim natural, o que envolve também não usar contraceptivos, porque essa parte do aborto todo mundo é contra, mas quando fala-se de abertura à vida, todo mundo usa contraceptivo. Essa parte dói, porque envolve confiar na providência divina. Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre ela, e sobre ela usa a camisinha. Se vocês querem ser conservadores, tem que começar por aí, a confiar na providência divina. Não é fácil, ninguém disse que seria. Mas ser cristão, ser conservador, é ouvir a voz de Deus e não ter uma quantidade de filhos baseado na sua expectativa de ganho econômico. Você está colocando o dinheiro acima do mandamento divino. Você percebe a loucura? Você está colocando a condição social. Aí diz: não é bem assim. Você estaria disposto a reduzir o seu padrão social para ter mais filho? Veja bem, aí como é que fica a escola de balé? Como é que fica o inglês? Eu digo: o que importa? Que seu filho fale inglês ou que ele venha ao mundo? Este ponto é essencial. Uma vez eu comecei a falar essas coisas no auditório e começou a esvaziar. Mas é crucial que nós digamos isso. Porque quando a Rússia foi consagrada em uma colaboração de Maria, dia 25 de março, que era o pedido da Virgem de Fátima, em 1917, o que aconteceu? Na hora, nada. Agora, 3 meses depois, acontece o quê? A revogação da liberação do aborto nos Estados Unidos, exatamente 3 meses depois. E, digo a vocês, isso é fundamental. Vocês dizem: mas o que isso tem a ver com a guerra? Eu digo tudo. Porque quando um Estado, principalmente os Estados Unidos, que é a potência mundial, econômica, cultural, etc., militar, quando esta nação, que de algum modo é ainda líder no mundo livre, pode não ter um governo assim, mas a nação o é, e ela permite, tem como política de Estado a liberação do assassinato de crianças dentro das suas mães, que é a maior das injustiças, não há nada pior do que isso. Esta crise civilizacional precisava cessar antes de todas as crises. Então, mas a crise também é uma crise de abertura à vida, porque aconteceu agora, saiu notícia, eles retiraram o direito ao aborto. O que aconteceu? O número de homens buscando vasectomia aumentou em 900%.
significava o quê? Que as mulheres estavam pagando a conta da falta de coragem dos homens. Mas não era para estar acontecendo nem aborto, nem vasectomia e nem, enfim, métodos contraceptivos. Ah, mas o método contraceptivo é ruim, mas eu sou solteiro. Pois então, meu filho, tem um jeito de você não engravidar solteiro: não transar. Bem-vindo à moral católica. Que criou esse país. É difícil? Bom, eu sou homem, meu filho, eu sei que é difícil. É difícil, mas é isso aí. É isso que estruturou o mundo. Vou só para encerrar. Isso é muito sério. Eu publiquei isso no prefácio do livro da Ana. Houve uma pesquisa feita pelo Josef Unwin, um pesquisador alemão, e ele foi fazer uma comparação entre as sociedades super desenvolvidas, no mundo antigo e moderno, e aquelas que começaram e acabaram. E ele percebeu que a única constante naquelas civilizações que duraram e aquelas que não duraram, a constante daquelas que duraram era que elas tinham uma moral sexual rígida e casamento monogâmico. O laxismo sexual, que inclusive está dentro do mundo conservador, de que não tem problema sair comendo todo mundo, dando para todo mundo, o laxismo com o corpo, ele é um princípio de decadência civilizacional. Aquela Camille Paglia, que é uma feminista, admite isso. Qualquer pessoa com um segundo de pensamento consegue perceber isso. O Platão percebeu isso. Então, se nós estamos preocupados com preservar a nossa liberdade, a gente tem que, primeiro, ter uma ordem embaixo que possa permitir a existência de uma liberdade sadia. Porque senão vira anarquia, e aí vira a lei do mais forte. Liberdade para todos. Bom, quem pode mais chora menos. Não pode ser assim. Certo, Paulo? Ou seja, o libertário é sempre um idiota. O libertário está sempre advogando no fim a lei do mais forte. Sempre advogando por uma espécie de darwinismo social. E nós não somos assim, nós somos aqueles que cuidamos dos pequenos, como Jesus ensinou. Só que isso pressupõe a existência de uma sociedade que crê em Jesus e que vive nos seus valores. Então, se nós queremos, como disse o meu título do minha breve exposição aqui, conservadorismo que importa, é isso. Então, defender a liberdade significa defender aquilo que a propicia e a sustenta. Percebe? Então, o que eu peço a vocês? Que tenham isso em mente, que defender a liberdade é defender aquilo que a promove e a sustenta de modo sadio. Eu não quero que o Lula tenha, vamos dizer, a mesma liberdade que eu, numa sociedade sem nenhum critério. Vocês imaginam se o PT iria agraçar sucesso numa sociedade brasileira de 50 anos atrás? Óbvio que não. Por que o Lula foi um sucesso? E de algum modo ainda continua sendo, na mídia, etc. e tal. Porque nós chegamos num momento de decadência de parte da população nacional. Eu sempre fico pensando, será que a teologia da libertação, né, essa relação entre doutrina católica, igreja católica e comunismo, teria dado certo no tempo de São Tomás? Óbvio que não. Ou seja, ela só logrou o êxito porque ela surge, né, e acontece num momento de decadência intelectual, de decadência moral, de decadência de ordem interior. Então, se nós queremos manter a nossa liberdade, nós temos que esquecer um pouco a defesa abstrata da liberdade e defender aquilo que a propiciou e que a sustenta, que principalmente a nossa fé. Eu sempre sou chato em todo lugar, fico falando de fé. Mas, bicho, não há nada mais importante. Porque assim, eu não estou a fim de defender o mundo e perder minha alma. Eu não quero. E sei que vocês também não querem. O Lula usou a fé para chegar ao poder. Nós temos que defender a fé para impedir que ele volte ao poder. Porque ele representa tudo que é contrário à fé cristã. Inclusive o abuso da fé para promover a sua ideologia nefasta.
Então, a política é importante, a política é fundamental. Mas se não houver esta subestrutura que sustenta a liberdade, portanto a liberdade inclusive para ser político, para poder falar o que quer, de nada vale a política. Vira mensalão de novo, vira petrolão de novo. Pessoal, por que não tem políticos de qualidade? Porque não tem uma cultura de qualidade. É o tiririca mesmo. Então, a mudança política nos ajuda, porque os políticos têm certos privilégios. Mas cada um de nós tem a obrigação de, aí volta ao começo, zelar pelos seus filhos. Como um leão. Eu vi certa vez um vídeo de uma galinha defendendo seus pintinhos de um gavião imenso. E ela venceu. Então não há o que vença alguém desesperado por amor de cuidar dos seus filhos. E é isso que cada um tem de nós aqui. Porque depois que vocês morrerem, nada vai ficar aqui. Os filhos de vocês têm essa herança. Uma herança que vocês devem devolver a Deus, esse presente que vocês receberam. Tá bom? Muito obrigado. Tá bom, muito bom. Muito obrigado.